Essa mensagem foi ministrada no templo da Igreja Batista Nova Jerusalém, bairro Betânia, Ipatinga. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, Marcos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 12. O tema da mensagem é transformando os seus desejos em projetos. Marcos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim o texto da palavra de Deus. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Esse é o Deus que nós servimos. Glória, aleluia, sejam dadas a Ele. Pode sentar, irmãos. Transformando seus desejos em projetos. Baseado nessa linda história de amizade, de cura e de superação, eu vou usar esse texto aqui para destacar alguns pontos no comportamento desses rapazes, nós aplicarmos em qualquer projeto, qualquer plano que nós quisermos executar. Esses amigos do paralítico, eles tinham como objetivo levá-lo até Jesus. Esperavam e tinham fé que o Senhor resolveria o problema dele, que era a incapacidade de andar. Mas até que eles pudessem realizar esse projeto, tiveram que quebrar paradigmas, eles tiveram que saltar obstáculos, até conseguirem ver o milagre na vida do seu companheiro. Dessa história de fé aqui, nós podemos tirar lições para aplicarmos em nossa vida, tanto em comunidade, quanto na vida profissional, ou em qualquer projeto que nós desejarmos executar. Eu quero destacar aqui alguns pontos para a nossa meditação. Se você quer transformar um desejo em projeto, a primeira coisa que você precisa fazer é não olhar aqueles que te criticam. Não olhar aqueles que te criticam. Veja bem, a casa estava cheia de pessoas. Aparentemente elas estavam ali para ouvir Jesus. Mas tinha algumas pessoas ali somente para criticar. Todos estavam de olho no que o Cristo iria fazer. Se perdoava pecado, eles falavam mal. Se expulsava demônios, eles conseguiam expulsar demônio porque era chefe dos demônios. Era a explicação que eles tinham. Se ele mandava carregar a maca, era dia de sábado, não podia. No caso daqueles rapazes, eles estavam dispostos a ajudar o seu amigo e não importavam com o que eles falariam.
né? Eles até furaram um buraco no teto para descer esse rapaz até Jesus. Agora, quantas pessoas deixam de fazer os seus projetos, deixam até de ajudar na obra de Deus, preocupados com o que alguém vai falar? Eu ouvi a história de um homem, ele trabalhava na Uzi Minas, então ele saía de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Então a rotina dele era só essa, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Chegava em casa, já não fazia mais nada, porque ele achava que queria descansar. Mas sempre fazendo a mesma coisa, todos os dias. E ele começou a dar uma estafa. E ele procurou o médico. E aí o médico receitou para ele uma coisa simples. Como que é a sua rotina? Então, depois que ele contou toda a rotina, de como ele fazia para ir do trabalho, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, o médico falou assim: olha, faz o seguinte então, já que você não mora tão longe do local de trabalho, vai caminhando, vai andando ao invés de você ir de carro, vai andando, que aí você vai, a sua cabeça vai pensando em outras coisas durante o trajeto, você vai fazendo coisas novas, vai até em trajetos diferentes, e não vou nem receitar remédio para você. Bacana. Esse homem foi embora para casa e ele contou para um colega de trabalho que o médico tinha falado para ele, receitado para ele, vamos dizer assim. Ele disse assim: não dá para vir a pé não, porque se meus vizinhos começarem a ver eu ir de casa para o trabalho a pé e voltar do trabalho para casa a pé, eles vão falar que eu estou falido, que eu estou quebrado, né? Então eu preciso continuar indo de carro para me manter a minha ostentação. Vai morrer, né? A pessoa que se preocupa com os outros e deixa a saúde em último lugar, vai morrer. Sabe, irmãos, fica sabendo que quem tem o hábito de criticar, ele vai falar mal de você de qualquer jeito. Se você for a pé, vão falar mal de você. Se você for de carro, vão falar mal de você. Se você comprar um carro, eles vão falar mal do seu carro. Se você trocar o seu carro por uma bicicleta, eles vão falar mal também. Se você fizer alguma coisa, se der errado, vão falar mal. Se der certo, eles vão procurar algo para falar mal. Tá? Tudo isso acontece não é por sua causa. Tudo isso acontece porque a pessoa que tem o mau hábito de criticar os outros, ela sempre vai criticar as outras pessoas. Tudo isso porque ela acha que é superior às outras pessoas. Lá no fundo, ela acha que foi colocado como juiz dos outros, né? Mas na verdade, são pessoas que não têm amor e não têm misericórdia. E ainda tem gente que enfeita, né? Dizendo que tem a tal da crítica construtiva. A crítica construtiva que não constrói nada, só destrói, né? Você já observou que os críticos não fazem nada? Só falam, mas não movem uma palha para fazer do mundo um lugar melhor. Vamos colocar numa situação global, uma situação bem abrangente. Se tem uma enchente, aparece um crítico em algum programa de televisão dizendo que isso era uma tragédia anunciada. Pois é falta disso, é falta daquilo outro. Mas nós estamos agora no verão, as chuvas cessaram agora um pouco. Onde está essa pessoa para avisar e para dizer o que está acontecendo e que precisa fazer algo para poder evitar uma tragédia? Essas pessoas não aparecem. Só aparecem depois que a tragédia acontece, como se elas fossem senhores da razão. Se acontece um assalto, algum crime de grande proporção, e a polícia não consegue prender os culpados, aí aparece aquele especialista, né, que fica dentro do escritório, nunca fez uma ronda, e começa a criticar a PM, né, começa a dizer: a polícia devia ter agido assim, devia ter agido assado. O camarada talvez nunca pegou um revólver na vida, nunca fez um curso de policial, para sair criticando as ações da polícia. Time de futebol, nem se fala, né? Tem aqueles famosos que criticam o que o técnico ali deveria fazer no calor da emoção,
mas ele nunca foi técnico de nenhum time. Então ele nem sabe quais são as variáveis, o calor do momento, a situação que faz com que aquele técnico tome uma determinada situação na hora do jogo. Agora, trazendo bem para perto da gente, mais perto da gente, sempre tem alguém próximo de nós que fala mal de tudo que a gente faz. É ou não é verdade? Essas pessoas são especialistas em julgar, né? Só que elas não colocam a mão na massa, né? É muito mais tranquilo ficar criticando as atitudes dos outros do que fazer. Essa que é a verdade. Infelizmente, os críticos também estão nas igrejas. E eu, pensando nessa mensagem, eu percebi uma coisa. No momento da nossa conversão, quando o pregador, o evangelista, ele faz aquele apelo, dizendo assim: quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? A primeira parte do corpo que se converte é a nossa mão. Que a gente faz assim com a mãozinha. Não é isso? Quando eu fui entregar a vida para Jesus, eu fiz assim com a mão, um sinal com a mão. Primeira parte do corpo que se converte é a mão. E a língua é a última parte do corpo. Tem alguns casos que a pessoa morre e a língua não se converteu ainda. Não se converteu. Aí a pessoa vem, cruza os braços e diz para falar de tudo que está sendo feito e não ajuda em nada. Só fala. Mas para críticos ainda tem solução. Sabe como que isso acaba? É só não dar ouvidos aos críticos. Se cada pessoa que chegar perto de você e fosse fazer uma fofoca, se você cortar o assunto e falar assim: olha, não quero saber sobre isso. Você cortar o papo, não dá ideia. Aí ela vai atrás de outro. O outro faz a mesma coisa, né? Então ele começa a mudar de atitude. Assim, aqui não tem ambiente para as minhas fofocas, não tem ambiente para isso. Essas pessoas param com isso. Fala para o paralítico: perdoados estão os teus pecados. Os caras já começaram a pensar mal. Era tudo que eles estavam esperando para sair dali criticando o mestre. E o Cristo, cheio de sabedoria, confronta. O que é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer ao paralítico: levanta, pega a tua cama e anda? Irmãos, não dê ouvidos às críticas. Se for para dar ouvidos, dê ouvidos a conselhos. Dê ouvidos a conselhos. A Bíblia ensina: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Você quer fazer algo, você tem um plano, tem um projeto a ser realizado, se cerque de pessoas idôneas, honestas, sábias, para te ajudar, para te orientar nesse processo. A outra lição que nós aprendemos com esses rapazes é que se nós queremos transformar os nossos desejos em projetos, nós iremos encontrar dificuldades durante o processo. Veja bem, esses homens tinham que ter disposição para transportar seu amigo de onde ele estava até a casa onde se encontrava Jesus. Chegaram lá, não conseguiam entrar porque a casa estava cheia. Então resolveram ousadamente subir ao telhado, abrir um buraco e descer o paralítico por lá. Tem gente que quando vai fazer o seu projeto, quando vai tentar realizar o seu sonho, esse projeto, esse sonho, ele morre na primeira dificuldade. Quando a pessoa encara o primeiro obstáculo, já diz: ah, não vou mexer com isso não. Isso dá trabalho demais. Tem uma frase de João Crisóstomo, um pregador lá da época do ano 300 depois de Cristo. Ele dizia assim: se você pensa que pode vencer sem lutar e acredita que receberá a coroa sem qualquer batalha, não passa de um péssimo soldado de Cristo. Viver, irmãos, traz desafios para nós. Viver traz escolhas para decidirmos. Não vou ficar enfeitando aqui. Não vou ficar com aquelas frases: pare de sofrer. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Agora, se você quer viver o novo de Deus na sua vida, você precisa sair da zona de conforto.
Para viver o novo é necessário sair da zona de segurança, zona de conforto. É preciso entender que em Cristo você é mais que vencedor. Vocês entenderam o que eu disse? Em Cristo vocês são mais do que vencedores. Então não deixe o comodismo, a insegurança te dominar. Siga em frente. E mesmo que apareça obstáculos, dificuldades, peça sabedoria a Deus e vai pulando esses obstáculos um a um até alcançar o seu objetivo, até conquistar a sua vitória. Aquele paralítico tinha fé? Com certeza aquele paralítico tinha. Pois Jesus vai e perdoa os seus pecados. Mas além da fé, ele tinha também amigos incríveis. Amigos que estavam dispostos a ajudá-lo de qualquer maneira. Se for preciso subir para o terraço da casa, carregando aquele peso, eles subiriam o terraço da casa. Se for preciso furar o teto, eles furariam o teto. Se for preciso baixar o paralítico com cordas, eles iriam baixá-lo com cordas. Aqueles homens tinham uma fé que não tinha como ser derrotada. Uma fé vitoriosa sobre todas as dificuldades. Então, quando você achar que está difícil alcançar os seus projetos, quando você estiver passando por problemas, passando por situações difíceis, não dá para passar por essa sozinho. Procure seus amigos de fé, amigos que estão dispostos a andar com você. Se for preciso até te carregar em oração, carregar em conselhos, carregar sendo um ombro amigo, aquele ombro que está pronto para ouvir você chorar, aquele ombro que está pronto para ouvir você rir também. Procure esses amigos de fé. Nem todas as pessoas têm sensibilidade para perceber a dificuldade ou a dor que o outro está passando. Mas quando se tem amigos, agora amigos que eu falo, amigos que te levam até Jesus. Esse é um detalhe importante, porque tem amigos que te levam para longe de Cristo. Isso não é amigo, não. Mas quando se tem amigos que te levam para perto de Jesus, esses amigos têm que ser preservados. Trazendo aqui para a nossa comunidade de fé, a nossa Batista Nova Jerusalém. Unidos como igreja, nós somos mais. Juntos, nós somos mais. Quando nos ajudamos mutuamente a enfrentar as dificuldades, seja em casa, seja nossa carreira profissional, no casamento, na saúde, ou nos projetos em qualquer área, a gente confia, nós confiamos no nosso Deus para nos ajudar. Ele mesmo prometeu em Deuteronômio capítulo 31, versículo 6: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Você tem as promessas da presença de Deus na sua vida. E tem a presença de amigos de fé para te ajudar. Então, trabalhando juntos, você pode dizer com certeza que chegou a lugares onde sozinho não teria a capacidade de chegar. Veja o exemplo desse paralítico. Com a ajuda de seus amigos, ele conseguiu chegar até Jesus e ser curado. Então, que Deus possa abençoar os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos, que eles sejam cumpridos de acordo com a vontade do soberano Senhor, nosso Deus. Amém? Receba essa palavra em nome